É como chamar um outro time para jogar na sua casa. É o local em que o domínio é do Cláudio Castro. E como sendo o local dele, isso automaticamente coloca o Moraes numa posição mais defensiva, mais desconfortável. Ele não controla o que acontece ali. Cláudio Castro está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Castro deixa Moraes sem ação. O governador do Rio de Janeiro recebeu nesta segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes chegou ao local da reunião acompanhado do seu assessor Wellington Macedo. Segundo informações, a reunião começou sob forte tensão. Moraes teria feito cobranças a partir da percepção de que a determinação do STF na ADPF das favelas não haviam sido respeitadas. No decorrer do encontro, contudo, o próprio governador e o secretário de Segurança Pública e da Polícia Civil teriam feito esclarecimentos e apresentado documentos e explicado todo o planejamento e a execução da operação. Assim, tudo terminou bem, e em razão de tudo que foi apresentado por Castro, o magistrado emudeceu. Foi literalmente desarmado. Um ministro do STF, ou seja, um juiz, viajou, saiu de uma cidade do seu tribunal onde ele trabalha para ir até o Rio de Janeiro, que é o domicílio de uma das partes do processo que esse mesmo juiz julga, para fazer uma audiência com a parte. Olha, eu de fato nunca vi isso. Mas tirando a bizarrice desse momento, nessa análise eu quero mostrar para você 3 coisas. Primeiro, por que se encontra uma bizarrice total? Segundo, como que o Cláudio Castro acertou em não receber o Moraes pessoalmente no Palácio da Guanabara? E terceiro, vou contar para você a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. Bora lá então para o primeiro ponto. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui é absurdo. Vejam que o próprio ministro ele já tinha requisitado informações do governo do Rio de Janeiro e de vários órgãos públicos sobre a mega operação da semana passada. Aí, antes mesmo dessas informações chegarem, Moraes já se antecipou e marcou essa audiência com o Castro sem sequer ter os dados, sem sequer ter as informações, os subsídios necessários para que essa audiência acontecesse. Além disso, o que o Moraes está fazendo está totalmente fora do papel de juiz e de ministro do STF, e o próprio fato de que ele, o juiz da causa, está se deslocando até a parte é uma prova disso, que ele está fora do papel de juiz. O Moraes está se comportando muito mais como delegado, como uma delegacia de polícia, como um gestor, como um Ministério Público, que é quem tem o poder, aliás, o Ministério Público, de fazer o controle externo da atividade policial, como um político governante, do que como juiz ou como a gente brinca. Ele está se governando aí como Deus do Olimpo, como Senhor do Universo. É uma inversão completa das regras do jogo do nosso Estado democrático de direito, estabelecidas pela Constituição. O Moraes está fazendo algo que não tem sequer previsão legal em lugar nenhum. Isso é absurdo. E bora para o segundo ponto. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ele disse que ele não iria receber o Moraes no Palácio do Guanabara, olha aí, mas sim no Centro Integrado de Comando e de Controle, que é o local em que as ações da Polícia do Rio são articuladas. E essa decisão foi um acerto total do Castro, porque politicamente força Moraes a entrar em contato direto com as próprias forças policiais que ele foi lá fiscalizar. Os homens e mulheres das forças de segurança do Rio que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população. É como chamar um outro time para jogar na sua casa. É o local em que o domínio é do Cláudio Castro. E como sendo o local dele, isso automaticamente coloca o Moraes numa posição mais defensiva, mais desconfortável. Ele não controla o que acontece ali. Agora, bora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é o mais importante, que é a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. E é o seguinte, gente. Não é só que o STF ele tomou gosto por governar o Brasil e decidir tudo o que acontece no país
desde quem pode falar o que nas redes sociais, até como as polícias do Rio de Janeiro devem ou não fazer operações nas comunidades. Eu até acho que é sobre isso também, tá? Que os ministros são absolutamente viciados em poder, em determinar os rumos do Brasil, do universo, mas é mais do que isso, é pior do que isso. Tem uma grande agenda por trás. E essa agenda é ampliar a atuação e o poder para a autopreservação dos próprios ministros, cuja legitimidade foi drenada por suas próprias ações. Então eles estão ampliando o poder da sua caneta para barrar a sua responsabilização. Ao comandarem o que o governador pode fazer e não pode fazer, eles afetam a chance do Castro, por exemplo, continuar na vida pública, ser ou não ser processado criminalmente, ser declarado inelegível, virar ou não senador. Lembrando que é o Senado que afeta o STF. Eles afetam até os instrumentos que o Castro tem para fazer o seu trabalho como governador. Consequentemente, afetam a popularidade do Castro. Então o STF está ampliando, por conta própria, iniciativa própria, a sua esfera de atribuições e de poder para influenciar na vida, nos rumos de um governador que é um potencial candidato ao Senado no ano que vem. Vejam que é um jogo político antirrepublicano que viola o papel da magistratura, a separação de poderes, a imparcialidade, a inércia, a impessoalidade que todo funcionário público tem que ter, viola tudo. E o que importa de verdade é a obtenção e a manutenção do poder pelos ministros. Olha, o poder eles já têm e agora eles se agarram a ele de todas as maneiras para não perdê-lo e mais, para não pagarem no futuro pelos seus abusos. No fim das contas, é tudo sobre isso. Trazer aqui mais uma informação: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. A informação é do jornal O Globo. No início de 2025, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança de classificação. No documento, a gestão de Cláudio Castro argumenta que o enquadramento do Comando Vermelho como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho, refugiados em países como Paraguai, abriria caminho para parcerias com Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfico e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. No mês de maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil para discutir o tema organizações criminosas transnacionais, Piotto. E aí a gente acrescenta uma informação: nenhum representante da Polícia Federal aceitou se encontrar com esse representante do governo americano justamente para discutir essa questão. Trago aqui, é uma janela de oportunidade agora para os governos de direita mostrarem como lidam com essa situação aí, com essa questão da segurança pública, Piotto? É sim, e vou retomar um ponto anterior. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? Porque ele não vê esse tipo de possibilidade dentro do governo brasileiro. Ninguém vai recorrer a uma nação estrangeira se ele vê exatamente estratégia e política de combate à insegurança pública, à violência, a facções criminosas, a organizações terroristas do seu próprio país. O governo federal já disse por mais de uma vez, e eu estou falando do governo Lula, que não quer classificar essas facções criminosas no Brasil como organizações terroristas. Já disse isso. Talvez mude de opinião, mas por enquanto não. Por enquanto é esse o entendimento. Aí eu recorro, por exemplo, ao que disse num dos tweets aí, dos posts no X do Gilmar Mendes, que você mencionou, Paula. Aí diz assim: veja o discurso, toma cuidado com esse discurso, que é um discurso bem já sacado, né? Em abril de 2025, diz aqui o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte, referindo-se ao STF, foi além e determinou que o Estado do Rio de Janeiro apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, com a presença permanente de serviços públicos como educação, saúde, moradia e assistência social, de modo a devolver às comunidades segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Fecha aspas. Como é que você vai colocar a escola, como é que você vai colocar serviço público essencial à população se quem manda é o morro? Se quem manda é o traficante que está lá no morro?
Foi Ou uma seja, agência bancária lá. Exatamente, o serviço público não entra lá sem pedir a autorização do traficante. Então, quer dizer, as coisas são feitas por etapas. E eu vou fazer uma comparação aqui, que eu sei que pode ser grave, mas a lógica é a mesma. Você primeiro tinha que desocupar a Europa dos nazistas para depois recuperar a Europa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que houve o dia D. Foi uma incursão militar gigantesca, planejada de forma muito competente, tanto que foi bem sucedida. Obviamente, com a perda de soldados, e eu estou falando dos soldados que estavam dos aliados, porque, obviamente, era um confronto, tamanha a gravidade que se passava. Eu tenho áreas sitiadas hoje, e sitiadas pelo crime. Eu primeiro preciso tirar esse traficante que acha que é dono do morro. Porque são essas as pessoas que estão hoje sob o jugo do tráfico. Essas pessoas precisam ter primeiro a liberdade, o primeiro preceito fundamental que o Supremo alega na DPF, né? É o de ir e vir. Essas pessoas não têm direito de ir e vir livremente, isso é garantido pela Constituição. Aí o Supremo fala assim, determinamos ao governo do Rio que faça isso ou aquilo. Estava fazendo já, porque essa postagem aqui, ele está dizendo que foi em abril de 2025... Desde janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro estava planejando essa operação e está fazendo pela ordem correta. A ordem é, tira o criminoso que acha que é dono daquela região. Devolve à população. Uma vez em que o Estado possa ter acesso livremente, sem correr risco de ser atacado com tiros de fuzis por traficantes, aí você entra com os outros serviços. Pergunte à população de forma muito clara o que ela primeiro precisa: de liberdade. Porque ela não tem essa liberdade quando ela está sitiada por um traficante que impôs barricadas dizendo que aquele terreno é do tráfico e não do Estado brasileiro, e tampouco daquelas pessoas que vão lá. Depois, sim, claro, é preciso continuar. Então, esse discurso de sociólogo de quinta categoria não convence quem é a vítima, e a vítima são aquelas pessoas que estão lá. O governo do Estado do Rio de Janeiro começou por onde tem que começar. Primeiro desocupa, primeiro tira o traficante de lá. Tira a influência do tráfico e devolve as pessoas. Depois vem uma série de serviços, claro, como todo mundo tem direito, até por uma questão constitucional. Diga, Augusto. Olha aqui, a Polícia Federal, a polícia divulgou detalhes muito importantes, né? Eles já são removidas aí toneladas de barricadas todo dia. A barricada, ela determina, ela não diz hoje mais apenas, né, olha, não entra aqui o caveirão, né, a partir daqui, não. Dali para frente, a área é uma zona de exclusão controlada pelos bandidos, sim, pela organização criminosa e não mais pelo Estado brasileiro. Não há vestígios do Estado brasileiro dali para cima. Então, eles cobram por serviços, vivem da ocupação territorial. São donos. Então, o governo brasileiro, o governo federal não entende que é preciso, primeiro, reanexar aquilo ao mapa do Brasil de verdade. Recuperar o controle sobre isso. Um governador faz uma operação dessas, começa a sofrer represálias. É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Não pode usar isso aí. Os bandidos usam o que quiserem, repito, até drones. Em vez de se preocupar com a bandidagem, eles se preocupam com os bandidos que morreram. Como é que pode? Vocês, é o seguinte, eu não estou sendo cruel, não, estou constatando. Quando alinharam aqueles corpos dos mortos, apareceram lá já quase seminus, mas eles estavam vestindo roupa do exército, vários deles. A população que contempla aquilo lá, não vi ninguém desesperado, ninguém chorando ali, porque eram bandidos que controlam o morro. Tem nada a ver com os moradores honestos. Claro. E você tem uma maioria imensa de moradores honestos querendo trabalhar e sendo subjugados de todas as formas por esse bando. E aí os jornais apresentam como o quê? A operação mais letal.
A operação da Normandia deve ter matado gente para burro. Pois é. E ninguém ficou lamentando a morte dos alemães que resistiram. Você tinha que invadir aquilo para que a França voltasse a ser livre, para que o mundo ocidental recuperasse o território conquistado pelos nazistas. Aqui, eles tinham operação letal. Para mim, não. Para mim foi a operação mais vigorosa. Não tem nada de letalidade. Agora, a imprensa, ela vai nessa. Letal, morreram. Morreram civis. Morreram moradores. Nenhum. Estão apresentando as capivaras dos caras. O ministro Alexandre de Moraes devia se contentar com a capivara. Pô, é desse tamanho? Tá bom, então fazer o quê com uma coisa dessas? Não. Vai, o Boulos assume o ministério, aí dele diz 1 minuto de silêncio pelos mortos do Rio, pensando em quem? Nos soldados, nos policiais civis que morreram? Não. Pensando nos bandidos. Pois no dia seguinte ele declarou que, no mesmo dia, declarou que aquele ministério não era dele, era do MTST, que invade terrenos alheios para controlar. É o que faz o Comando Vermelho, são primos. A gente dá sequência, falar de Brasília, da possibilidade de instalação de uma CPI sobre o crime organizado. Deixa eu voltar no bloco anterior para jogar para a Ana, porque realmente teve uma situação, a gente trouxe aqui sobre essa discussão de enquadrar, né, facções criminosas como grupos terroristas. Esse detalhe, ainda em maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil justamente para discutir esse tema e, curiosamente, a Polícia Federal se recusou a sentar e conversar sobre esse tema com o assessor americano. E, como bem disse o Piotto, é lamentável, né, que o governador do Rio de Janeiro, um estado que sofre aí com a violência, tenha de apelar, pedir para o governo de Donald Trump para realizar aí essa classificação, né, de facções criminosas como grupos terroristas. É um absurdo, Paula. Rapidamente, o próprio secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, ele também já forneceu dados para os americanos sobre a atuação do PCC, principalmente. Eu comentei semana passada, o PCC já há provas muito concretas de que o PCC atua de 9 a 12 estados americanos, ou seja, é uma organização internacional e, de acordo com o próprio documento da ONU, a Resolução 1566, para ser considerada uma organização terrorista, ela precisa ter esse cunho de internacional. O PCC, o Comando Vermelho, tudo isso já atua. Mas o que eu queria trazer, Paulo, era o seguinte: esse fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com 2 congressistas americanos e um deles me disse uma coisa bastante interessante. Ele me disse o seguinte: eu não sabia o que era o Foro de São Paulo até Marco Rubio, secretário de Estado, começar a educar os congressistas americanos sobre o Foro de São Paulo. E aí, claro, que veio o nome Lula, veio o nome Brasil, e enfim, e toda essa teia que nós sabemos hoje que ela é composta, né? Brasil, os cartéis, o narcoterrorismo. Portanto, os Estados Unidos seriam de uma grande ajuda se o Brasil aceitasse essa ajuda. Mas é by design, é o desejo do Lula de não aceitar, porque ele sabe muito bem que quando o Marco Rubio puxa esse fio do Foro de São Paulo, dos cartéis, do que o dinheiro destes cartéis vem financiando ao longo das últimas décadas, o final ou o meio vai cair em Brasília, vai cair no PT, vai cair no nome do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E só para complementar o que o Piotto e o Augusto disseram, foram 2.000 mortes no primeiro dia, só dos aliados no dia D, foram 2.500 mortes, 2.000 americanos morreram só no primeiro dia.
só no primeiro dia. É uma comparação muito justa, muito bem colocada pelo Piotr e pelo Augusto.